Pense em um momento da sua infância ou adolescência em que você ouviu uma história tão assustadora que fez seu coração disparar. Talvez tenha sido em um banheiro da escola, cercado por colegas que juravam que tudo era real. Uma lenda que se espalhou por gerações, provocando arrepios e, para alguns, até noites sem dormir. Hoje, vamos mergulhar em uma das mais famosas histórias de terror do folclore urbano brasileiro, a lenda da loira do banheiro. Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Contos e Histórias, onde exploramos os mistérios e as histórias que marcaram a cultura popular. Hoje, vamos falar sobre uma lenda que há décadas assombra escolas, banheiros públicos e a imaginação de quem se atreve a testá-la. Se você já ouviu falar da loira do banheiro ou até mesmo tentou invocá-la quando era criança, fique até o final, porque vamos revelar detalhes surpreendentes sobre essa lenda e suas possíveis origens. Antes de prosseguirmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Quanto mais pessoas conhecerem essa história, mais discutiremos juntos sobre suas variações e possíveis significados. Agora, feche as portas, apague as luzes e vamos viajar no tempo para entender de onde surgiu essa assustadora figura conhecida como a loira do banheiro. A lenda da loira do banheiro faz parte do imaginário popular de muitas crianças e adolescentes no Brasil. A história, geralmente contada nos corredores das escolas, descreve o espírito vingativo de uma mulher loira que aparece em banheiros, principalmente femininos, quando um ritual específico é realizado. Esse ritual pode variar, mas normalmente envolve dar descargas repetidas, bater na porta do banheiro e dizer algumas palavras mágicas ou o próprio nome do espírito. Aqueles que tentam invocá-la e têm a ousadia de olhar no espelho podem ver seu rosto pálido e ensanguentado antes que algo terrível aconteça. Mas quem foi essa mulher antes de se tornar uma assombração? Muitas versões da lenda apontam para uma jovem que teve um destino trágico. Algumas histórias falam de uma menina que caiu e morreu dentro do banheiro da escola. Outras sugerem que ela era uma aluna rebelde castigada cruelmente por professores ou até mesmo assassinada. Há também uma versão que sugere que a loira do banheiro era, na verdade, uma mulher da alta sociedade do século passado, vítima de um crime violento e cujo espírito nunca encontrou paz. As origens dessa lenda podem estar ligadas a antigas histórias de fantasmas que assombram banheiros ao redor do mundo. Muitos pesquisadores do folclore acreditam que a loira do banheiro seja uma versão brasileira de outras lendas internacionais, como a de Bloody Mary, uma entidade sombria que aparece no espelho após ser chamada 3 vezes. Esse tipo de história tem um apelo universal, pois mexe com o medo do desconhecido e a curiosidade das pessoas. Afinal, quem nunca sentiu um arrepio ao se olhar no espelho em um banheiro escuro? A popularidade dessa lenda se deve ao seu elemento de desafio. Ela não é apenas uma história para assustar, mas também um teste de coragem. Muitas crianças e adolescentes se reúnem nos banheiros escolares para tentar invocar a loira do banheiro, seja por brincadeira ou por pura curiosidade. O medo compartilhado fortalece os laços entre aqueles que participam, tornando a experiência ainda mais intensa. Mas será que existe algum fundo de verdade nessa história? Muitas escolas pelo Brasil já relataram estranhos acontecimentos envolvendo a lenda. Professores e funcionários falam sobre torneiras que se abrem sozinhas, portas que batem sem explicação e até mesmo aparições inexplicáveis refletidas nos espelhos. Para muitos, tudo isso pode ser apenas coincidência ou sugestão, mas para outros é um sinal de que algo sobrenatural pode estar acontecendo. E você, já ouviu essa história na sua escola? Já tentou invocar a loira do banheiro? Conte nos comentários a sua experiência, pois queremos saber até onde essa lenda já chegou. E fique atento, porque na próxima parte
vamos explorar ainda mais detalhes dessa história e entender por que o banheiro é um local tão comum para aparições sobrenaturais. Se você está gostando desse vídeo, continue com a gente, porque as próximas revelações serão ainda mais assustadoras. Os banheiros sempre foram considerados lugares misteriosos e, em algumas culturas, até mesmo portais para o sobrenatural. Mas por que será que tantas lendas urbanas, incluindo a da loira do banheiro, estão associadas a esse ambiente? A resposta pode estar na própria natureza dos banheiros. Esses espaços são geralmente isolados, com pouca iluminação e cheios de espelhos, elementos que ao longo da história sempre foram associados ao desconhecido. Desde a antiguidade, muitas civilizações acreditavam que os espelhos eram portais para outras dimensões ou até mesmo janelas para o mundo dos espíritos. Em diversas lendas, espíritos vingativos utilizam os espelhos para se manifestar, e isso pode ajudar a explicar por que a loira do banheiro aparece justamente nesse local. Outro fator que contribui para o mistério dos banheiros é o seu silêncio. Diferente das salas de aula ou dos corredores, os banheiros escolares são lugares onde os sons ecoam de forma estranha, onde qualquer barulho pode parecer algo sobrenatural. O simples fato de uma torneira pingando ou um rangido na porta já pode ser suficiente para assustar quem está sozinho ali. Mas será que a lenda da loira do banheiro tem alguma base real? Alguns pesquisadores acreditam que sua origem pode estar ligada a um acontecimento histórico do Brasil. Há relatos de que a lenda pode ter sido inspirada na trágica história de uma mulher chamada Maria Augusta, que viveu no século passado. Segundo algumas versões, Maria Augusta era uma jovem loira de família nobre que sofreu um fim trágico. Algumas histórias dizem que ela foi assassinada de forma brutal, enquanto outras afirmam que ela foi aprisionada dentro de sua própria casa e morreu de forma misteriosa. Seu espírito, sem descanso, teria passado a assombrar os lugares por onde viveu, e a história teria se transformado com o tempo até chegar às escolas. Outras versões sugerem que a lenda tenha sido influenciada por contos europeus de fantasmas femininos. Em países como o Japão, há histórias muito semelhantes, como a de Hanako-san, uma menina fantasmagórica que aparece nos banheiros das escolas japonesas. Assim como a loira do banheiro, Hanako-san é invocada ao se seguir um ritual específico, e seu espírito pode reagir de formas diferentes, dependendo da versão da história. Mas talvez o mais interessante dessa lenda seja o poder da sugestão. A mente humana tem uma incrível capacidade de criar conexões e interpretar eventos comuns como sobrenaturais quando está influenciada pelo medo. Isso explica por que tantas pessoas relatam ter visto sombras estranhas ou ouvido vozes sussurrantes ao tentar invocar a loira do banheiro. O simples fato de acreditar que algo pode acontecer já faz com que o cérebro esteja em estado de alerta, tornando qualquer sensação mais intensa e assustadora. Mesmo assim, há relatos de pessoas que juram ter visto a loira do banheiro de verdade. Algumas crianças afirmam que, depois de realizarem o ritual, sentiram uma presença fria atrás delas ou viram uma silhueta pálida refletida no espelho. Outras contam que portas se trancaram sozinhas e que as luzes piscaram sem explicação. Embora a ciência possa oferecer explicações racionais para esses eventos, como correntes de ar ou falhas elétricas, o mistério continua vivo. E não são apenas crianças que se assustam com essa lenda. Muitos adultos que cresceram ouvindo essas histórias ainda sentem um calafrio ao entrar sozinhos em um banheiro escuro. Isso mostra o quanto a mente humana pode ser influenciada por relatos passados de geração em geração. Agora, imagine a seguinte situação. Você está sozinho em um banheiro, tarde da noite. As luzes começam a piscar. Você ouve um ruído estranho vindo do último box. Seu coração acelera. Você tentaria invocar a loira do banheiro?
Ou sairia correndo o mais rápido possível? Se você já teve alguma experiência parecida ou conhece alguém que passou por algo estranho, deixe seu relato nos comentários. Estamos curiosos para saber até onde essa lenda já chegou. No próximo trecho, vamos explorar algumas histórias reais de pessoas que juram ter encontrado a loira do banheiro, cara a cara. Se você acha que já ouviu tudo sobre essa lenda, prepare-se, porque as próximas histórias são realmente assustadoras. Ao longo dos anos, muitas pessoas relataram experiências assustadoras envolvendo a loira do banheiro. Algumas dessas histórias ficaram tão famosas que se tornaram parte do folclore urbano de diversas cidades do Brasil. Agora, vamos explorar alguns desses relatos e tentar entender se há alguma explicação para esses acontecimentos. Em uma escola do interior de São Paulo, um grupo de alunos decidiu testar a lenda. Era uma tarde comum, o intervalo havia acabado e eles estavam reunidos no banheiro feminino. Seguiram o ritual à risca, bateram 3 vezes na porta, deram descargas seguidas e chamaram pelo nome da loira do banheiro. Nos primeiros segundos, nada aconteceu. Mas então, um forte barulho ecoou pelo banheiro. As luzes piscaram e uma das portas dos boxes se fechou violentamente sozinha. As meninas saíram correndo, apavoradas. O caso se espalhou rapidamente e, por um tempo, ninguém ousou usar aquele banheiro sozinho. Em outra escola, no Rio de Janeiro, funcionários afirmam ter visto uma silhueta loira vagando pelos corredores depois do horário das aulas. Uma zeladora, que trabalhava ali há mais de 20 anos, contou que sempre sentia um arrepio ao entrar no banheiro feminino do 2º andar. Certa noite, enquanto fazia a limpeza, ouviu passos e uma risada baixa vinda de um dos boxes. Quando foi verificar, não encontrou ninguém. O mais assustador foi que, ao se olhar no espelho, percebeu uma sombra pálida ao seu lado, que desapareceu no mesmo instante. Depois desse episódio, ela se recusou a entrar naquele banheiro sozinha novamente. Esses relatos são apenas alguns dos muitos que circulam pelo Brasil. Mas o que poderia estar por trás dessas experiências? Seria apenas o efeito da sugestão, o medo tomando conta da mente das pessoas? Ou será que existe algo realmente inexplicável por trás dessa lenda? A psicologia tem uma explicação interessante para esses fenômenos. Quando acreditamos fortemente em algo, nosso cérebro pode interpretar estímulos comuns como sinais de algo sobrenatural. O simples fato de estar em um ambiente escuro e silencioso pode fazer com que um pequeno ruído pareça um som ameaçador. Nossa imaginação preenche as lacunas e, antes que percebamos, estamos convencidos de que vimos ou ouvimos algo assustador. No entanto, há aqueles que afirmam que algumas dessas manifestações não podem ser explicadas apenas pela mente humana. Para quem acredita no sobrenatural, histórias como essas indicam a existência de espíritos que não encontraram descanso. A ideia de fantasmas que permanecem presos a certos locais é comum em várias culturas, e a loira do banheiro se encaixa perfeitamente nesse tipo de narrativa. Além disso, muitas dessas histórias ocorrem em escolas antigas, prédios que já abrigaram milhares de pessoas ao longo dos anos. Lugares assim carregam histórias, emoções e, para alguns, até mesmo energias residuais de eventos passados. Isso poderia explicar por que certas escolas relatam atividades paranormais de forma mais frequente. E você? Acredita que essas histórias são apenas fruto da imaginação ou acha que há algo realmente estranho acontecendo? Já presenciou algo inexplicável em sua escola? Ou ouviu algum relato assustador de amigos e familiares? Deixe seu comentário e compartilhe sua experiência. Na próxima parte, vamos discutir como a lenda da loira do banheiro se espalhou pelo Brasil e como ela continua viva até hoje, assustando novas gerações. Além disso, revelaremos a versão mais assustadora dessa história, que poucos conhecem.
Se você está gostando do vídeo, prepare-se, porque o melhor e o mais aterrorizante ainda está por vir. A lenda da loira do banheiro se espalhou por todo o Brasil, sendo contada de diferentes formas em cada região. Mas o que poucos sabem é que existem versões ainda mais sombrias dessa história, carregadas de detalhes aterrorizantes que podem mudar a forma como você enxerga essa lenda. Uma das versões mais macabras conta que a loira do banheiro não apenas aparece no espelho, mas também pode perseguir aqueles que tentam invocá-la. Em algumas histórias, dizem que, se o ritual for feito de maneira errada, a entidade não se limita ao banheiro, ela segue a pessoa até sua casa. Há relatos de pessoas que, depois de chamá-la, começaram a ouvir passos durante a madrugada, sentiram toques frios enquanto dormiam e, em alguns casos, até viram reflexos distorcidos no espelho, como se algo estivesse ali, os observando. Outra versão ainda mais assustadora sugere que a loira do banheiro não é apenas o espírito de uma mulher, mas algo muito pior. Algumas histórias afirmam que sua figura loira e feminina é apenas uma ilusão para atrair vítimas, mas que, por trás dessa aparência, esconde-se uma entidade demoníaca. Essa teoria é reforçada por aqueles que acreditam que a lenda foi criada para induzir as pessoas a brincarem com o desconhecido, abrindo portas para manifestações sobrenaturais. Seja como for, a lenda continua viva. Mesmo em tempos modernos, onde tudo parece ter uma explicação lógica, crianças e adolescentes continuam testando o ritual, espalhando novas histórias e alimentando o mistério. Talvez seja o medo do desconhecido, talvez seja a adrenalina do desafio. Ou talvez, apenas talvez, exista algo real por trás dessa lenda. Agora, imagine, você está sozinho em casa, tarde da noite. O banheiro está escuro e o espelho reflete apenas a luz fraca do corredor. De repente, um som estranho vem do lado de dentro do banheiro. Um sussurro, um arranhão. Você tem coragem de olhar para o espelho e testar a lenda? Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: "Eu não brinco com o desconhecido." E aproveite para compartilhar este vídeo com seus amigos. Quem sabe eles também tenham histórias para contar. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue conosco para mais histórias e mistérios do folclore urbano. Nos vemos no próximo vídeo. Se você ainda tiver coragem,